conversa de corredor, porque as coisas acontecem no corredor, né, Fábio? E é muito importante, dentro do contexto, que nós venhamos a sublinhar que estamos no ano de número 75 da Escola de Enfermagem e atualmente Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para isso nós temos então uma convidada muito especial, a professora Rosana, daquele conjunto de professoras que vem como egressa também da Escola de Enfermagem da URGS. Então traz toda uma história, todo um contexto de itinerário, né, construído dentro da universidade, por fora da universidade, pelos cursos de residência, aí vem mestrado, doutorado, uma série de projetos específicos sobre os quais nós passamos a falar a partir de agora, então, com a professora Rosana. Tá? Bem-vinda, professora, e esse primeiro movimento, assim, dos 75 anos da escola, que tipo de impressão conduz a professora Rosana? Então, primeiro dizer assim que é uma honra, né, ter sido convidada para participar, né, desse momento, assim, né, de fazer essa fala aqui nesse podcast, de falar sobre, né, a trajetória, né, da Escola de Enfermagem e agora a Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva, que então está comemorando 75 anos, né. Acho importante assim a gente levar isso assim principalmente para a juventude, para quem tá, né, quem fez essa escolha de fazer essa formação na enfermagem, quem está ingressando nessa escola, né, de que a gente nunca deve assim deixar de considerar a história mesmo, né, da instituição, né, por que momentos a gente teve assim nessa instituição para essa formação, para a constituição desse lugar. Acho que a gente precisa olhar para trás, ver assim o que as nossas colegas, né, a maioria são mulheres na enfermagem, né, o que elas construíram, né, a gente sabe que a história vai mudando, que o contexto vai mudando e a gente vai se adaptando, vai transformando, né, a nossa realidade, mas eu acho que a gente vem de uma história, a gente vem de um passado e é importante, assim, eu tenho muita curiosidade, né, pessoalmente, assim, em olhar para as histórias das instituições, para as histórias das pessoas, assim, e fazer uma reflexão, né, e uma reflexão crítica mesmo, né, a respeito de quais foram as condições, né, naquele período histórico que fizeram com que aquela escola se constituísse e tivesse a importância que teve e em que lugar nós chegamos hoje, né, e por que chegamos hoje. Então, acho que isso é um exercício que é muito salutar, assim, acho que todos, né, precisamos fazer esse exercício. Eu, assim, vou falar mais das impressões que eu tenho, assim, né, eu me formei nessa escola, fiz a minha graduação, né, nesse lugar, me formei no ano de 2003, né. Essa escola, naquele momento, estava passando por a gente faz esse exercício e precisa fazer, né, estava passando por um momento de adaptação, digamos, né, a uma realidade brasileira em termos de sistema de saúde, né? Eu acho que é super importante a gente reconhecer isso, né? O Dilmar foi meu professor, ele era um professor que trabalhava, né, com o tema das políticas públicas, com o Sistema Único de Saúde e, de fato, aquilo que a gente via na sala de aula, né, do ponto de vista teórico, a gente via no campo das práticas, né? Então, eu, por exemplo, me encantei com a saúde coletiva, na época era saúde comunitária, né? Porque eu vi que, bom, a gente tinha ali um instrumento de muita potência, né, no que se refere à transformação da vida em sociedade, né, e do acesso das pessoas à saúde, que é um bem tão importante para a vida das pessoas, né? Uhum. E nesse momento, a escola, de forma como ela se mantém hoje, como ela está estruturada hoje, ela responde às expectativas da Rosana? Agora, nesse momento, eu sou, né, estou como professora, né, permanente dessa escola, né? Então, muitas águas rolaram, correram nesse rio aí, nessa trajetória
de transformação, assim, da minha história pessoal como enfermeira, né, e agora como docente, assim. Na realidade, a minha formação sempre foi, né, em determinado momento durante a graduação, eu me deparei com essa possibilidade, assim, de atuar na pesquisa e, naturalmente, a gente acaba tendo essa perspectiva de atuar na docência também. E aí, bom, eu sempre estive muito, assim, vinculada à escola de enfermagem de saúde coletiva. Eu diria, assim, que é, assim, um divisor de águas, né? Pensando nessa metáfora, assim, do rio e da vida que vai transcorrendo, assim, ao longo da nossa história, né? E aí, bom, assim, a escola e a trajetória, eu acho que não tem como a gente não falar dos nossos sentimentos, assim. E esse lugar, assim, me proporcionou uma transformação pessoal e familiar impressionante, né? Porque se eu pensasse assim, na minha história pessoal, na perspectiva de vida que eu tinha e que eu passei a ter depois e agora como docente dessa escola e com essa ampliação, assim, na minha visão de mundo, no acesso que eu tenho à informação, no acesso que eu tenho às pessoas e na possibilidade, assim, de influenciar, mas influenciar positivamente, por exemplo, agora os estudantes, né? Nesse sentido de pensar, assim, na saúde como um bem, no Sistema Único de Saúde como uma política pública e uma política de transformação social, né? Então, eu vejo a escola hoje como esse lugar e luto por isso. Eu não sei te dizer se hoje a escola... Eu não sei se a gente pode afirmar com todas as letras assim que a escola hoje de enfermagem ela se presta a esse papel de forma tão plena quanto eu gostaria. Entende? Mas eu me vejo assim como uma pessoa que estou nesse espaço hoje em busca disso, com os estudantes. Então, quando eu vou para a sala de aula, quando eu vou para campo de estágio, eu quero... E eu fico até espontaneamente assim com essa intenção de fazer com que os estudantes possam se mobilizar em prol, né, da saúde como um bem importantíssimo, né, um recurso importantíssimo para a vida das pessoas e o Sistema Único de Saúde como uma política de transformação social assim no Brasil. E esses estudantes agora que estão entrando, a senhora vê que eles têm já uma posição mais crítica em relação à saúde? Sim, felizmente. Eu fico muito feliz de ver os estudantes, assim, em sua maioria, né, encantados, vindo para a universidade, né, com uma visão crítica da sociedade e, consequentemente, a gente consegue, assim, buscar nessa postura, né, desses estudantes um engajamento, eu diria, né? Porque a palavra eu acho que é essa mesmo, um engajamento nesse sentido de se colocarem como atores importantes desse processo de transformação. Então, eu acho que a gente tem mais facilidade do que dificuldades. Quando as dificuldades elas aparecem, a gente, enquanto professores, né, enquanto atores importantes nesse processo pedagógico, assim, a gente acaba captando as pessoas, aí sim, né, com os nossos referenciais freirianos, com amorosidade, com compreensão, né, com se colocar com uma certa abertura para a escuta. Às vezes as pessoas também estão em sofrimento, estão num momento, né, ou de uma certa alienação, né, por conta de questões muito particulares, mas eu acho que dentro da universidade, e aí vamos falar em termos de URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande chance, assim, de, digamos assim, capturar, né, as pessoas do ponto de vista, assim, de que lugar é esse que eu estou ocupando, né, que importância isso tem, né, para mim, para minha pessoa, para minha família, para os meus amigos e para a sociedade. Quando a gente consegue sensibilizar, assim, os estudantes nesse sentido, eu vejo que naturalmente a gente consegue posicionar esse grupo, essa pessoa, esses estudantes nesse lugar, assim, olha o lugar que a gente ocupa dentro desse espaço social. E a gente tem, assim, dentro da enfermagem, pensando em termos de políticas públicas, né, de saúde, nossa, a gente tem um protagonismo enorme, né, cada vez maior. A gente tem um contingente enorme de profissionais da enfermagem que atuam no Sistema Único de Saúde. Tá? A gente tem iniciativa privada, ok, né, com toda a sua problemática, com todas assim, as suas
disputas, né, digamos assim, dentro do Sistema Único de Saúde, e a gente busca discutir isso em sala de aula com os estudantes e refinar essa crítica junto com esses estudantes. Quando a gente consegue fazer isso, né, não tem problema se essa pessoa vai trabalhar na iniciativa privada, vai trabalhar em diferentes espaços, assim, né, dentro das redes de saúde ou dos serviços de saúde. O que importa é que, assim, não mantenham esse discurso, assim, de desmerecer os serviços públicos, né, porque isso é o problema da iniciativa privada. A gente tem que, assim, valorizar o Sistema Único de Saúde e saber o que significa isso em termos de país, em termos de América Latina e em termos de mundo, cada vez mais, né? E esses estudantes, eles estão vindo, eles são produção dessa sociedade com toda essa complexidade, né? Pensando, assim, desses movimentos que a gente vê, né, na América Latina, movimentos políticos, sociais, movimentos culturais, né? Eles são produção disso. Então, eles estão vendo, eles são testemunhas disso. A gente precisa levar isso para a sala de aula, discutir e fazer esse exercício freiriano, que é o da reflexão, o da crítica, da problematização e de uma educação libertadora, né? De que, bom, se eu quero uma vida boa para mim, eu preciso ter uma vida boa para todo mundo, né? Acho que é isso, assim. Nós vamos entrar em coisas mais específicas da professora Rosana, né? Mas vamos tentar posicionar, até para quem está nos acompanhando, Rosana, este tempo, assim, de uma forma mais cronológica, né? Quando é que vem aquela pergunta que é inevitável, né? Quando é que vem o início da Rosana se tornar enfermeira, né? Porque tem algumas características que são muito especiais da Rosana, de que ela é de uma nova fase, que é o início muito mais tecnológico, né? Quando ela sai para o mercado de trabalho. E ela sai e faz um caminho, que é aquele que a gente respeita muito. Eu defendo esta ideia de que ela sai graduada, ela vai fazer residência, né? E a partir disso ela vem como professora substituta, né? E de um grupo das melhores, né? E a partir daí ela se torna, então, qualificada a ponto de mestrado, doutorado, né? E a docência. Tenta posicionar uma linha de tempo para que quem está nos acompanhando possa se situar dentro desse contexto. Então, a Rosana tem 2 irmãs, né? Sim. Mais uma advogada e uma dentista, a isso? Suzana, e advogada. A enfermeira, como é que surge? E a Tatiana, dentista da área da saúde. Então, a Rosana surge... eu estava comentando antes, né, com vocês, assim, vem de uma família que os pais, os tios, assim, os meus antecedentes, assim, não tinham formação em nível superior, né, muito mais uma família, assim, do interior, que vem para a capital, que vem para a cidade buscar alguma outra alternativa, assim, para se sustentar, assim. Então a minha família foi muito usuária dos serviços públicos, né, pré-Sistema Único de Saúde, eu tenho, assim, lembranças disso, né. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, porque eu testemunhei, de certa maneira, essa transformação depois, principalmente como profissional. Mas aí, bom, né, fiz a graduação, me formei em 2003. Durante a graduação eu tive a oportunidade de ingressar nesse universo da pesquisa por meio das bolsas de iniciação científica. As universidades públicas têm muita, assim, esse compromisso, né, na formação de pesquisadores, o que é também importantíssimo, né, quando a gente fala assim, vamos defender a universidade pública, a gente está falando também disso. Então, fiz a iniciação científica. Na iniciação científica a gente acaba, assim, se encantando pela pesquisa, pelo universo do conhecimento, né? E aí, naturalmente, assim, essa possibilidade de fazer um mestrado acaba aparecendo, né, de forma mais explícita, assim, como uma opção para quem está pensando na sua carreira, né? Antes de fazer o mestrado, eu ainda graduada, acabei não fazendo residência, mas eu me candidatei. Na época a gente havia uma flexibilidade maior, assim, para se candidatar a professora substituta. Então, muito jovem, assim, tive a minha primeira experiência como professora substituta. Foi em 2007, na escola de enfermagem, naquela época, né? E daí, bom, aí entrei no mestrado, concluí o mestrado.
A gente estava num momento, assim, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, assim, com a abertura de vários cursos de enfermagem. E aí surgiu uma oportunidade para atuar numa instituição privada de ensino. Então, eu ingressei como professora, daí já mestre em enfermagem, eu fiz mestrado na escola de enfermagem também. E ingressei como professora aí dessa instituição particular e lá permaneci de 2007 a 2015, depois de ter concluído o mestrado. Aí em 2015 surgiu a possibilidade de retornar, né, para a formação, e era uma necessidade, assim, né, porque as instituições privadas de ensino, assim, por mais que em determinado momento elas tenham um crescimento, né, principalmente as que não são consolidadas, né, elas acabam em algum momento, assim, se desfazendo do quadro funcional, para não dizer, né, demitindo. Não foi meu caso, assim, eu acabei antes de ser demitida, porque muitos colegas foram, assim, né, que tiveram a mesma trajetória que eu, iniciação científica, mestrado na escola de enfermagem, acabaram saindo dessa instituição. E no meu caso, eu acabei me desligando, né, optando por me desligar e aceitei reduzir minha renda para fazer o doutorado em enfermagem. Aí no mesmo ano que eu comecei o doutorado, descobri que estava grávida e surgiu também um filho. Eu tenho então um filho que tem 13 anos, Luiz Gustavo, né, e que foi assim cresceu junto com a minha tese de doutorado, assim, isso é uma trajetória. E uma curiosidade, qual foi o tema do mestrado e depois do doutorado? Sempre foram temas ligados, assim, à enfermagem em saúde coletiva, né? No mestrado, eu pesquisei sobre os grupos de educação em saúde nas unidades básicas de saúde, né? E aí a gente não tinha todo esse acesso tecnológico que se tem hoje, então eu saí por Porto Alegre, todo o município com um mapa impresso, fazendo os pontinhos em vermelho onde é que ficavam as unidades básicas de saúde em todas as áreas. E fui em quase todas. Então conheci o município de Porto Alegre, assim, indo em cada unidade para fazer coleta de dados sobre esses grupos, né? E foi muito interessante, assim, porque daí como resultado a gente viu que os grupos, eles sim eram realizados, por mais que houvesse, assim, um pouco incentivo, né, da gestão do município. A gente tinha, assim, um grupo, principalmente das enfermeiras, né, tocando esses grupos, fazendo grupo de hipertensão, né, voltado à qualidade de vida de pessoas com hipertensão, diabetes, grupos de gestantes, grupos dos mais variados. E aí o grupo como uma estratégia assistencial muito importante para a promoção da saúde, né, que é o que a gente defende na enfermagem em saúde coletiva, né. Aí, terminei mestrado. O doutorado, depois de muito tempo, foi um amadurecimento, assim, né? Porque eu já tinha uma trajetória aí de docência, já tinha uma caminhada em sala de aula com estudantes que tinham um outro perfil. Esses estudantes das instituições privadas são, na sua grande maioria, são trabalhadores, né? Já têm formação como técnicos em enfermagem, então foi uma experiência, assim, ao mesmo tempo dolorosa e apaixonante, porque é bem desafiador, né? A gente dá conta, assim, da formação de pessoas que atuam numa área que, por mais que seja essencial, né, para dar conta das ações de saúde nos serviços de saúde, também é uma área, principalmente os técnicos, muito rechaçada, né? Existe essa divisão social do trabalho, né, na enfermagem, e uma divisão social do trabalho na saúde, sendo a enfermagem essa área, assim, que acaba ficando, né, culturalmente reconhecida como essa área que não tem tanta valorização, né, que, por exemplo, os médicos acabam tendo mais, digamos, protagonismo, e a gente foi conquistando isso na enfermagem, isso que é bonito, e essa conquista se deve muito a essa transformação das políticas públicas no Brasil. Na enfermagem, assim, eu diria que houve um renascimento da enfermagem. Eu não sei se dá para dizer isso, se tu concorda, tá, Dilma, pela tua trajetória, mas eu acho que teve um renascimento da enfermagem com o Sistema Único de Saúde, né? E voltando então para essa cronologia, fiz o meu doutorado de 2015, eu fiquei até 2015 nessa minha atividade como professora, e concomitantemente, na verdade, eu acabei
ingressando no doutorado e só depois eu me desliguei da instituição. Eu consegui um tempo de licença ali, né? Então não pude me dedicar. E na verdade, de fato, foi 2015 que eu concluí o doutorado. Ingressei num pós-doutorado depois, fiquei 4 anos nesse pós-doutorado. Nesse meio tempo, concomitantemente, fiz uma seleção para professora substituta, aí uma segunda experiência como professora substituta daí na escola de enfermagem, ali da URGS. Concluí essa experiência em 2000 deixa eu lembrar, antes da pandemia, ali 2019, e 2018 e 2019. Aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso, né, para professora permanente. Fiz esse concurso em 2019, fui aprovada, fiquei em segundo lugar e em 2021 acabei sendo convocada, né, chamada a assumir essa vaga como professora permanente. E estou desde então, colega do professor Dilmar, né, na área da enfermagem e saúde coletiva. Uma das coisas importantes que a gente pode também orientar as pessoas, né, porque não temos apenas profissionais e público em geral, a gente também tem estudantes que acessam a esse tipo de documentário, dá para dizer assim, né, Fábio? Porque ele remete a cada um de nós aos 75 anos da escola, mas a trajetória pessoal das pessoas, e aí vem um movimento, né, que é exatamente esse contexto. Mas vamos aproveitar a vinda da Rosana para explicar um pouco para as pessoas, até porque foi uma das primeiras dedicações dela, né? Quando você chega, tem toda aquela mudança da PNAB, né? PNAB é o Plano Nacional da Atenção Básica. E já existe algumas coisas, e ela falava há pouco, Fabiana, que passa assim muito rapidamente, né? A enfermagem exercia muitos grupos de pessoas, os grupos específicos nas próprias unidades, né? Eu sempre sublinho de que a cada 25 pessoas que participam num grupo, o SUS paga, né? Desde que esteja num projeto do Plano Municipal de Saúde, desde que esteja um projeto da instituição conveniada, enfim. Hoje a gente já tem uma situação bem diferente, de uma forma até um pouco mais triste, né? Por quê? Porque esse movimento de outras instituições, especialmente o modelo hospitalar na gestão, tem trazido metas, e aí tem muito a questão do número e a questão da própria racionalidade, né? Que é tema inclusive de inúmeras pesquisas, de infindáveis discussões, né? Rosana, descreve um pouquinho para as pessoas isso. Ela falava de início, Fábio, a ideia de que nós todos, de um certo modo, quando a gente entrou, né, eu um pouco mais velho, lógico, a gente entrou muito na linha da saúde pública. Depois a gente passou por uma linha da saúde comunitária, quando não é tanto a instituição pública, mas muito também da iniciativa das comunidades, e por isso os grupos, não só dentro da unidade sanitária, mas também em outros segmentos desta rede, digamos assim, de cuidado das pessoas. Aí nós temos as mudanças, e essas mudanças nem sempre são para melhor, né? Situa um pouquinho mais as pessoas, e aí sim, quando é que entra também a ideia do conceito da saúde coletiva, que é uma das grandes mudanças, e Rosana foi uma das responsáveis por esta discussão e pela introdução desta temática, as próprias mudanças do plano de atenção básica que foi acontecendo. E isto ela trabalhou, né? Foi, digamos assim, o documento entregue para a chegada dela propriamente na docência. O nome da escola que mudou, que era escola somente de enfermagem, e depois virou escola de enfermagem e de saúde coletiva. Eu acho que, bom, a gente tem aí dois debates, né? Agora, pensando no que tu falou também, Fábio, acho que a gente pode concluir, talvez eu possa tentar concluir a minha fala com essa mudança aí, né? Do nome da escola de enfermagem, de saúde coletiva, por que dessa mudança? Eu acho que é importante a gente situar, mas o Dilmar fez essa provocação, assim, né? Dessas mudanças, assim, políticas que foram acontecendo, que nós precisamos estar atentas e atentos
muito, muito, né? Estarmos atentos e fortes. Porque quando a gente se sensibiliza, reconhece nosso papel enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito de direitos, né? E todos somos, né? Eu acho que eu falava antes assim, o que é bom para mim tem que ser bom para todo mundo, né? Eu acho que são preceitos que a gente vai produzindo, vai compreendendo por conta, né, das nossas experiências, no meu caso, muito mais experiências na formação. Eu falei no início, assim, que essa formação foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque, bom, ampliou muito, assim, a minha consciência a respeito dessa minha posição nesse lugar, assim, né? E da posição das pessoas que me cercam. Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, América Latina e por aí vai, assim, né? Essas mudanças ao longo da história e esse período que eu testemunhei, né? Eu testemunhei aquele período que a gente acompanhava o Dilmar e outros colegas, né? Outros professores, lá no território para fazer visita domiciliar com agente comunitário de saúde no programa Saúde da Família, que depois veio a se tornar a Estratégia de Saúde da Família. Então, a Estratégia de Saúde da Família, assim, a gente sempre vai dizer isso, assim, é a estratégia que é considerada preferencial para a expansão do acesso das pessoas aos serviços de saúde, né? Claro que serviços da atenção primária, mas a atenção primária, ela é digamos assim, o espaço ordenador, né, do acesso das pessoas a toda a rede de atenção em saúde. Então, assim, a gente fala que é a porta de entrada preferencial, né? A pessoa pode entrar por onde ela quiser no serviço de saúde, dependendo da sua trajetória de saúde e de adoecimento. Então, ela vai parar lá no pronto atendimento, ela vai parar, né, no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, mas ela, né, a gente pensa que, assim, do ponto de vista de ordenamento, tem que ser a atenção primária, a unidade básica de saúde que representa essa atenção primária. No período que eu estava na minha formação, se enaltecia muito isso, né? E se tinha um compromisso político muito forte, né? De que sim, a atenção primária precisa ser esse lugar de acesso, né? Então, os agentes comunitários de saúde, que é essa figura nova que surge, né, nos serviços de saúde, que a gente não existia antes do SUS, né? Ou antes do SUS existia, né? Com algumas experiências, assim, inovadoras que estavam surgindo no Brasil, mas se consolida com o Sistema Único de Saúde. Essa figura, então, é essa pessoa que vai estar lá atuando na unidade básica de saúde num determinado lugar no território. Esse lugar do território existe em vários outros lugares, né? Então, pode ser no centro da cidade, como pode ser lá na mais distante periferia ou na divisão do município, né? Ou lá no norte do país, nas comunidades ribeirinhas, assim, que a gente vê que as pessoas não tinham acesso nenhum, né? Se for pegar, agora eu tô tendo uma experiência também, que depois eu posso falar, né? Com essas comunidades lá do norte do país. E aí eu fiquei pensando, gente do céu, se não tivesse Sistema Único de Saúde aqui, essas pessoas não teriam acesso nenhum, porque existe a unidade básica que é fluvial, que vai até a comunidade, né? E que faz os atendimentos por um período lá de 1 semana, 15 dias, e que retorna, porque as pessoas não podem sair de lá, né? Não tem tanta facilidade, demora 2, 3 dias para chegar até um centro grande de atendimento. Mas, enfim, lá naquele período da minha história, então, eu testemunhei isso, assim, né? De ter o serviço de saúde chegando na casa das pessoas. Então, eu lembro que as minhas primeiras experiências eram bater na porta lá da senhorinha, que tinha que abrir, mostrar como é que era a casa dela, onde é que ela guarda a medicação, como é que ela faz para tomar essa medicação, quem é que ajuda a cuidar, quem é que faz a comida na casa, se tem bicho de estimação, como é que eles são cuidados, tudo isso a gente vê, e isso é saúde, nessa visão ampla de saúde. Com o tempo, então, foi passando o tempo e a gente teve uma série de disputas políticas e ideológicas também, né? Nesse modelo, que daí a gente tem que falar do modelo econômico, principalmente, né? No modelo de disputa mesmo, né? De como é que se financia esse sistema, né? E esses programas. O quanto de financiamento se garante? Qual é o modelo de gestão, né, que vai operar essa proposta de política nacional de atenção básica, né? E aí é que o Dilmar faz a provocação, essas mudanças que foram acontecendo com o tempo.
Eis que em determinado momento, para a gente aqui, né, encurtar a conversa, lá em 2017 a gente teve assim uma reviravolta, né, em que houve uma mudança, né, na Política Nacional de Atenção Básica, que foi assim crucial para que então a estratégia de saúde da família não se configurasse como essa estratégia que garante esse acesso, principalmente aos agentes de saúde. Então, as prefeituras, os municípios poderiam contratar equipes de atenção básica, tá? Equipes que não necessariamente, né, tu pode ter um agente comunitário de saúde dentro de uma equipe, formada por um médico, por uma enfermeira e 2 técnicos de enfermagem. Aí os municípios foram, né, usando essa brecha, e acabaram adotando muitas vezes essa proposta, né? Hoje em Porto Alegre a gente tem uma defasagem enorme, né, de agentes comunitários de saúde. A gente foi observando com o tempo que essa mudança ela provocou, né, ela tinha uma intenção, né, nesse sentido de transformar as unidades básicas de saúde em lugares muito mais voltados para pronto atendimento do que propriamente para a realização daquele trabalho que eu vi acontecer lá no passado. Então, dificilmente hoje a gente consegue um agente comunitário de saúde que vai acompanhar a enfermeira, o médico, porque geralmente na visita domiciliar, por exemplo, o agente ele não pode, o enfermeiro ou o médico ele não pode ir fazer essa visita sem o acompanhamento do agente. Em alguns lugares até vai, tudo bem, não tem problema, mas é importante que o agente esteja junto. E a gente não tem esse profissional, né, no número adequado, né, no contingente que é necessário para fazer esse trabalho. Então, tu vê, assim, muito mais o trabalho desses profissionais sendo executado dentro da unidade e aí fica para a população e para a sociedade essa ideia de que, então, a população é que tem que chegar com a sua demanda para a unidade. E quando essa população chega com essa demanda, ela chega doente. Ela chega com sintoma, ela chega com agudização, que a gente chama, né, de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Ela chega com uma sacolinha de supermercado lá na farmácia da unidade para encher aquela sacola de antihipertensivo, de hipoglicemia antioral, de medicação, né, para tentar reduzir os efeitos colaterais de todas essas medicações que ela precisa usar para os problemas crônicos. Isso é muito triste. Isso, assim, é uma falência. É uma falência das práticas que a gente exercita, né, enquanto profissionais de saúde. Então, assim, a gente precisa lutar, na verdade, por um modelo de atenção em saúde voltado à promoção da saúde. A gente precisa resgatar o que a gente tinha como ideal, e não é ideológico, assim, é um ideal que protege vidas e que respeita, né, o acesso à saúde como um recurso para a vida. A saúde ela não deve ser, sabe, uma finalidade em si. Eu vou buscar a saúde. Não, eu tenho a saúde e isso vai me buscar, eu vou buscar é viver bem. A gente vê as pessoas, assim, indo atrás de resolver problema de saúde, né? Resolver problema de saúde e os problemas da vida, né, em paralelo. Agora vem aquele tema, é bem oportuno perguntar isso, porque ela falou das doenças crônicas, né? E você encontrou, a Fabiana resgatou, inclusive, a notícia da própria reitora, falando da Rosana e de outras pessoas. Dessa última pesquisa que vocês fizeram com um grupo de pessoas com HIV que ficaram sem a medicação durante as enchentes, né? Gostaria que você falasse sobre esse trabalho. Eu acho que foi durante a pandemia, não? Ela falou durante as enchentes, eu não sei talvez ela tenha contextualizado, né? Porque a pesquisa acho que foi durante a pandemia. Ela já começou a partir da pandemia, né? E dá para agregar junto o tema da tuberculose. Exato. E tem mais toda essa pesquisa que você até faz pelo em relação alto índice que tem, né? E que Rosana é uma das lideranças. No doutorado, assim, surgiu essa ideia, essa possibilidade de pesquisar sobre as doenças transmissíveis, né? E a tuberculose, assim, eu descobri, né, ou se revelou para mim, assim, como um agravo que a gente precisa, assim, né, era no período que eu estava definindo, assim, o tema da pesquisa para o doutorado, e foi surpreendente, assim, ouvir colegas do grupo de pesquisa que eu frequentava naquela época, assim, um agravo que ele tem essa característica, né, de ser uma doença que pode causar muitas sequelas, morte, né,
É uma doença que afeta populações em situação de vulnerabilidade, né? 1/3 da população mundial existe assim pesquisas que apontam, né, que 1/3 da população mundial tem o bacilo da tuberculose, né, inoculado no corpo, mas que não desenvolve a doença. Então, quem desenvolve a doença são essas populações em situação de vulnerabilidade. Tudo isso foi sendo discutido nesse grupo de pesquisa e a tuberculose, então, surgiu como um tema que a gente eu me senti convocada a pesquisar, né, pensando nessa minha trajetória de formação na enfermagem em saúde coletiva. E quando a gente fala em tuberculose, não tem como não falar, né, desse rol de doenças transmissíveis que a gente diria que são doenças negligenciadas, né? Tem um conceito assim de doenças negligenciadas que, assim, basicamente são doenças que ao longo das décadas, assim, a gente observa que deveria haver muito mais investimento em pesquisas, né? Principalmente pesquisas do ponto de vista do avanço tecnológico para diagnóstico precoce, tratamentos assim mais oportunos e mais rápidos, né, que as pessoas não precisassem ficar tanto tempo usando a medicação, né? Então tem a hanseníase, que é uma doença também que é considerada negligenciada, uma série de outras doenças que afetam populações vulneráveis. E aí, quando a gente vai analisar esse conceito, a gente também vai ter que ver que negligenciada é essa população, na verdade, que é uma população, assim, excluída, né, de bens e serviços, né, que seriam essenciais para a sobrevivência, para a vida mesmo em sociedade. Então, pessoas que são sujeitos de direitos, mas que acabam não tendo acesso a esses direitos humanos básicos, né? E aí acaba que essas doenças, elas acometem muito mais essas populações. Aí a gente vai se juntando, né? Esses grupos de pessoas, de pesquisadores, de estudantes que querem se aproximar, né, desses estudos, e vai formando esses grupos de pesquisa, vai fazendo debate, né? Essa pesquisadora, eu acho que foi a Daisy Taurino, né, que é a pesquisadora principal desse artigo. Uma colega, é bonito contar essa história, uma colega, assim, uma enfermeira que eu tive a grande sorte, assim, de conhecer durante a pandemia da Covid-19. Foi um período que eu não estava nem na docência nem na pesquisa, eu estava atuando na linha de frente. Na linha de frente, numa das linhas de frente que a gente teve que abrir durante a pandemia. A gente tinha a assistência lá nos pronto atendimentos, a gente tinha a assistência nos territórios, né, com essa situação ali das unidades básicas de saúde, com poucos agentes de saúde, mas tendo que fazer toda uma abordagem no território para que as pessoas tivessem acesso à alimentação, acesso a orientações sobre como prevenir a Covid, e principalmente nos hospitais, nos atendimentos às pessoas com sintomas e que chegavam já em estado grave, né? Foi um período assim nebuloso, triste, né, e que mobilizou muito todo mundo, né? E aí a terceira linha que eu diria, assim, teve talvez outras, mas a terceira que eu reconheço foram as pesquisas para a gente poder produzir as vacinas, né, contra a Covid. Então eu acabei entrando num centro de pesquisa clínica, né, de uma das empresas que estava testando, né, uma das vacinas para a Covid, e conheci a Daisy. Me encantei com ela, assim, aprendi muito, ou assim, resgatei muito do meu ser enfermeira com essa colega, né? E aí eu naquele período, assim, entre pavor, descoberta, né, pensando no que foi a pandemia e trabalhar na linha de frente. Pavor, descoberta, esperança, né? Tudo isso. E com um filho pequeno. Com um filho pequeno em casa, tendo o ensino remoto, se alfabetizando em casa, né? Com todo aquele momento, assim, difícil, né? A gente se juntou, e aí eu vi, assim, naquela pessoa, nessa enfermeira, assim, um grande potencial para ela também, para além, né, desse trabalho que ela exercia com maestria no âmbito assistencial, na enfermagem. Eu via que ela tinha uma grande potência também como pesquisadora.
Nos centros de pesquisa clínica, a gente trabalha muito com procedimentos, bastante com procedimentos. A gente segue protocolos clínicos, assim, e a gente acaba realizando, assim, com muita atenção, todos os passos de um protocolo clínico até conseguir aplicar uma vacina e observar os efeitos dessa vacina. Enfim, cada um tem o seu papel dentro das equipes. E as enfermeiras, elas ficam muito nessa parte dos procedimentos. Mas a gente estuda muito esses protocolos de pesquisa, né? Enfim. Então, ali eu vi que ela tinha esse potencial. E lá pelas tantas, assim, eu disse, olha, tu precisa fazer mestrado, tu precisa entrar. Aí, no intervalo entre um procedimento e outro, a gente ia para frente do computador e escrevia sobre, né, juntas, pré-projeto, para ela se candidatar. Eu sei que ela entrou. Nesse centro de pesquisa clínica também existia pesquisas nessa linha do HIV/AIDS, né, no que a gente chama assim de profilaxia pré-exposição ao HIV/AIDS. Então a gente atuou também um pouco nessas pesquisas clínicas lá e ela acabou se identificando. Então ela foi fazer a pesquisa de mestrado dela nessa linha. Por isso que surgiu esse artigo. Ah, certo. Uhum. Tá, toda essa volta para falar do artigo. E agora a gente tem isso, assim, né? Eu falei, então, sobre essa questão ela fez essa pesquisa e a gente tem que fazer muita pesquisa em HIV/AIDS e outras doenças negligenciadas, porque a gente vive num cenário de alta exposição aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, ao HIV/AIDS, né? A gente é uma das capitais, está em primeiro lugar, se eu não me engano, né? Como a capital onde mais a gente tem casos notificados de HIV/AIDS. Onde mais morrem pessoas co-infectadas por HIV/AIDS e tuberculose. Então a pessoa acaba se infectando pelo HIV, pelas condições de vulnerabilidade dela, elas acabam não conseguindo fazer o tratamento para HIV/AIDS e desenvolvem a AIDS. A tuberculose é uma doença oportunista. Uhum. Afeta então essa pessoa, ela acaba que adoece por tuberculose e fica num estado irreversível. Ela vai parar num pronto atendimento, numa internação, numa UTI e acaba não conseguindo se salvar. Acaba morrendo no hospital por tuberculose. Mas ela tem essa doença de base que é o HIV e desenvolve a AIDS. Essa é a trajetória, assim, das pessoas que morrem. E a gente está na capital que isso mais acontece no Brasil, que é Porto Alegre. Então não tem como a gente não pesquisar e não falar sobre isso em sala de aula e fomentar pesquisas, né, com esse tema. E teria que ter também mais informações a respeito do protocolo quando tem a exposição, né, porque tem todo aquele medicamento que a pessoa pode tomar depois que ela se sente exposta ao vírus, alguma coisa assim, e ela pode chegar num posto de saúde. Sim. E solicitar, né? Sim, isso de novo, né, pensar assim, pra gente pensar, fazer esse link com o Sistema Único de Saúde e a oferta de serviços e ações que a gente tem dentro desse sistema maravilhoso, né, que a gente tem que reconhecer. Hoje, assim, a pessoa, né, pode acessar um serviço de atenção primária, né, uma unidade básica de saúde, acessa esse serviço, a gente avalia essa pessoa, né, e a enfermagem tem um papel crucial, assim, nessa avaliação. Nós temos protocolos, e aí é interessante tu trazer isso, né? A gente tem o protocolo que fornece o acesso a esse recurso, né? Que é um recurso dentro de uma estratégia que a gente chama de prevenção combinada, que é a profilaxia pré-exposição, e também tem dentro dessa prevenção combinada, a gente também tem a profilaxia pós-exposição. Então, a gente tem que saber, tem que estudar, né, qual é o momento que a gente vai indicar uma profilaxia pré-exposição e qual é o momento que a gente vai indicar uma profilaxia pós-exposição. Estudamos, temos a medicação, são medicações que as pessoas vão utilizar dependendo da sua situação, né, de exposição, e ofertamos isso no contexto da atenção primária. E é válido dizer que há hoje, recentemente, assim, tem coisas positivas também aqui no nosso município, né, que a gente também deve reconhecer e enaltecer. E uma delas é isso, assim, que hoje, então, as enfermeiras, elas têm, assim, essa autonomia de prescrever a medicação para pessoas elegíveis a usarem as medicações desse protocolo de PrEP, né, profilaxia pré-exposição. O que facilita muito o acesso, né?
Porque eu não preciso esperar por um atendimento médico, né? Então, tanto os médicos como as enfermeiras podem fazer essa prescrição. Então, se eu tô lá com os estudantes numa unidade básica de saúde, lá na Vila Cruzeiro, né? E chega uma situação que a pessoa está em risco, está se expondo, né? Eu vou atender ela com os estudantes numa sala da unidade, vou seguir esse protocolo, posso prescrever, posso usar meu carimbo e assinar. E isso, diante do tumulto que é de atendimentos na unidade, né? Vejam que é interessante isso, assim. As enfermeiras estão ocupadas lá com outros atendimentos, os médicos também, e a gente está lá com esse apoio, né? Ou, se eu não estou lá com os estudantes, o médico está lá com uma agenda cheia, a enfermeira pode fazer isso. É uma proteção que essa pessoa vai ter a partir de então, para não se infectar com HIV. Se é uma pessoa que tem, né, condições na vida dela, que são condições que vulnerabilizam ela socialmente, economicamente, né, até do ponto de vista psicológico, ela, daqui a pouco, com a PrEP, ela vai estar protegida e não vai desenvolver AIDS. E não vai, dentro de um cenário em que tem muita disseminação do bacilo da tuberculose, pensando naquela lógica que a gente estava falando, ela é uma pessoa provavelmente que tem um bacilo inoculado. Nas áreas onde a gente vai com os alunos fazer os estágios, são áreas de grande circulação do bacilo da tuberculose. Sim, porque são regiões mais pobres, que as pessoas ficam mais nessas em vilas. São assim, aglomerações, as condições de moradia são condições que favorecem essa disseminação. Muitas vezes sem saneamento básico. Sem saneamento básico, sem assim, a gente viu isso muito agora na semana retrasada, quando fomos fazer uma atividade de visita com os alunos do terceiro semestre, né, na disciplina de enfermagem e saúde coletiva 2, né? E aí eu fiz questão de mostrar isso assim para os estudantes. Vejam assim esse lugar que a gente está entrando, né? Esse beco onde as casas ficam ali, né? Uma colada na outra, Exato. Sem incidência de sol, sem ventilação, com pessoas. E a gente foi visitar uma senhora que tinha problema respiratório, assim. Eu disse, bom, isso é prato cheio, né, para tuberculose. Prato cheio, porque o bacilo, do ponto de vista ambiental, ele se desenvolve nesse ambiente, nesse lugar, né? E a própria umidade, né? O período de chuvas e coisas. Umidade, não ter incidência de luz, não ter ventilação, né? E alta incidência da doença naquele território, né? E pelas condições de vulnerabilidade dessa população, muitos casos de pessoas que abandonam o tratamento da tuberculose. Então, quando tu abandona o tratamento, tu volta a expelir pela respiração, pela tosse, pela fala, os bacilos no ambiente. E muitas vezes os vizinhos ali nem sabem, né? Tu vê que tem uma pessoa tossindo e tudo mais. Toda pessoa que tosse a gente precisaria abordar e fazer uma investigação, né? Em ambientes assim, em territórios assim. Isso me remete também para o ambiente carcerário, né? Sim, também. Também é outro ambiente em que a tuberculose ela é uma das doenças que mais afetam, né, a população privada de liberdade, né? O que nós temos dentro dessa política nacional de atenção básica é uma modalidade também de, além da estratégia de saúde da família, que atua nos territórios, nos bairros, né, no lugar de moradia das pessoas, nós temos equipes de saúde prisional. Então a gente tem essas equipes que atuam dentro dos presídios e eles têm essa missão, essa prerrogativa, digamos assim, de fazer investigação de caso e tratamento dentro das prisões, das instituições prisionais, né? Então seria assim um recurso que a gente tem hoje, né? Dentro da PNAB também a gente tem essas unidades fluviais que eu comentei antes, né? Que é uma outra modalidade, né? Em que a população ribeirinha, né? Dos campos, das águas e florestas acessa também a atenção primária. A gente tem os consultórios na rua, né? Que são essas equipes itinerantes, assim, que oferecem acesso à saúde a populações em situação de rua. Essa população em situação de rua, então, também ela é a que mais é afetada pela tuberculose. Então, isso tudo está previsto dentro da Política Nacional de Atenção Básica, né? A crítica que eu fiz antes é que a gente deve
assim, não deixar de observar nos vários municípios no Brasil, né, essa nossa ideia do que é a atenção primária. A gente eminentemente faz e deve fazer da atenção primária um lugar primordial de promoção da saúde e prevenção de agravos e doenças, né? E se a gente não observa isso, acaba que a gente vai transformar essas unidades básicas de saúde num grande pronto atendimento. E aí, assim, a gente vai ficar o tempo inteiro apagando incêndio e tu vai ver, assim, essas populações mais empobrecidas num país como o nosso e num continente como o nosso, né, na América Latina principalmente, são as que têm uma menor expectativa de vida, são as famílias onde tu mais vê pessoas com deficiência, onde tu vê mais sobrecarga das mulheres, né, porque essas pessoas com deficiência são as mulheres que cuidam, né. Nessa visita lá do 3º semestre, na semana passada, todas as casas que a gente foi visitar eram sempre mulheres cuidando de pessoas idosas, pessoas com deficiências e crianças. E aí a gente vai discutir as questões de gênero, né, que é o nosso papel na universidade, essas desigualdades de gênero. Essa condição de saúde amplia a desigualdade de gênero. Então, a gente, pela via da saúde, a gente tem que fazer algo, né, para proteger as mulheres. Não adianta a gente ficar discutindo, né, que existem desigualdades de gênero, discutir, fazer isso, né, ter clareza, ter assim, a gente tem que ter isso, mas ao lado disso a gente tem que ser propositivo, assim, sabe? E na área da saúde a gente tem muito a fazer nesse sentido, né? Em termos assim eu não falei a palavra que é essencial na atenção primária, que é vigilância. A gente faz a vigilância das doenças crônicas, das doenças transmissíveis, das agudas, mas a gente faz a vigilância das condições de saúde da população também. E as desigualdades de gênero também fazem parte dessas condições de saúde. Nós vamos voltar ainda num outro momento a conversar com a professora Rosana, em função até de todo esse seu conhecimento, de toda a sua imersão, né, nesse contexto, e que faz aí uma discussão que seja aquela de que existe a realidade, ela está posta, mas precisa, evidentemente, também uma série de conjuntos de protagonismos, né? Então, a gente quer agradecer. Nós estamos fechando, neste momento, a conversa de corredor por hora, né, Fábio? Mas a gente vai voltar, professora Rosana, a conversar sobre os conteúdos, né? E isto que a professora Rosana também desenvolve no conjunto dessa universidade, e no caso específico, dentro deste ano, dos 75, os 75 anos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS. A gente retoma, num outro momento, a nossa conversa no corredor.